Então aqui, o que eu fiz foi deixar um projeto Next e adicionar tanto TypeScript quanto Types React, Types Node, e eu vou adicionar o Prisma também como dependências de desenvolvimento. E aqui, como eu falei, é realmente assim, algo experimental, né? Não é indicando vocês a utilizarem isso em produção diretamente, mas é mostrando as possibilidades de para onde a gente está caminhando com o front-end em si, tá? Fala, Dev, beleza? Mais um PR saindo aqui no canal da Rocket City. Como você já sabe, o PR é um quadro onde a gente busca todas as dúvidas que vocês nos enviam nos comentários dos vídeos aqui no YouTube, o Discord, lá dentro do Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais. E hoje vocês podem ver que eu tô aqui com um cenário novo. Na verdade, eu tô me mudando de apartamento, então tô criando ainda meu setup aqui para começar também a fazer algumas lives, trazer mais conteúdos. Mas vamos direto pro conteúdo. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre Next, que é um assunto que a gente já não fala faz um tempo. E hoje a gente tem um episódio bem focado do Next. Brincadeira, a gente falou sobre Next no último vídeo, mas como houveram muitas dúvidas acerca do Next naquele último vídeo, muitos comentários lá com a hashtag PR naquele último vídeo, a gente realmente a gente quis trazer mais um vídeo, mais um PR aqui sobre essas dúvidas, porque na verdade eram dúvidas muito boas que a gente acaba percebendo que dá para trazer um conteúdo bem legal sobre isso. A primeira pergunta foi do Batista, e ele mandou: o Next substitui completamente o back-end? Em qual situação ainda compensa utilizar Node com back-end? O Next, ele traz essa camada onde a gente consegue trabalhar com funções back-end, que ele chama de API Roots, dentro ali da camada front-end, ou seja, funcionando junto com o front-end. E para que essa camada deve ser utilizada? Para customizar, para melhorar a experiência do front-end, e não para fazer o papel do back-end diretamente. É claro que em projetos talvez muito simples, você consiga utilizar essa camada como um back-end funciona, para enviar e-mail, para ligar o usuário com alguma API de pagamentos, para salvar alguma informação no banco de dados, dá para fazer, não tem problema nenhum. O problema é se você tornar isso algo muito frequente, você realmente querer fazer todas as rotas, toda a gerência do banco de dados, lidar com pagamentos, tudo isso, tudo ali naquela camada. Isso acaba ficando bem difícil de se lidar e, na verdade, não é o melhor cenário. Nesse cenário, é muito melhor você separar a API, assim você garante que a sua API ela vai estar desconexa do ambiente front-end com o Next, e você pode utilizar essa API para vários clientes. Por exemplo, você está criando um app mobile, você consome a mesma API, né? Você não consumiria a API que está no Next dentro do mobile, por exemplo. Então, se você quer criar uma API pública logo, quem sabe, para a sua aplicação, você vai ter uma API separada do código front-end. Então, aquela camada que tem ali de servidor junto com o Next, ela deve ser utilizada para melhorar, para facilitar a criação do front-end. Então, deixa eu tentar te dar um exemplo. Por exemplo, uma funcionalidade, por exemplo, de autenticação social. Você vai utilizar um GitHub, um Google Authentication da vida, um Twitter ou qualquer coisa assim. O que acontece é que essa autenticação social, ela funciona de uma maneira para web, funciona de outra maneira para mobile, funciona de outra maneira para qualquer outro cliente. Ou seja, na web a gente precisa abrir um pop-up, esse pop-up precisa enviar a gente lá para o GitHub, depois volta um callback enviando o código. Com esse código a gente faz uma chamada para o GitHub nos devolve os dados do usuário, nome, e-mail ou os dados que a gente pediu. Esse é um processo de OAuth simples, né? Uma autenticação social simples que é compartilhada entre todos os providers. Só que isso envolve back-end, porque esse envolve, digamos, requisições que precisam estar num ambiente seguro e não no front-end diretamente. Enviar o usuário para o GitHub, devolver para a nossa aplicação via callback, receber um código, fazer uma chamada, trocar esse código, né? Fazer um code exchange ali por um access token para a gente conseguir obter acesso aos usuários. Tudo isso precisa girar num ambiente seguro. Então, como isso é algo que é muito específico do web, se a gente colocar isso no nosso back-end, isso vai ser um código que só vai funcionar para web, e ele não vai poder ser compartilhado, esse código de OAuth, por exemplo, não vai ser compartilhado com o mobile. Então, isso a gente pode manter naquela camada do Next, porque por mais que é uma coisa que envolva back-end, não envolve outros ambientes a não ser o próprio web ali, que é onde o projeto está sendo desenvolvido. Então, isso é muito legal a gente entender, que essas funções que rodam ali dentro do Next, essas API Roots, elas servem para a gente conseguir trazer mais flexibilidade para o front-end, não para substituir o back-end em si, mas sim para deixar o back-end responsável pelo que ele precisa ser responsável e o front-end responsável pelo que ele realmente precisa ser responsável. E agora vamos lá para a próxima pergunta, que é do Edu. Ele mandou: em um projeto recente, eu tive dificuldades em rodar o Yarn Build, pois a parte de Static Site Generation eu fazia chamadas à API do meu próprio projeto.
serverless functions. E durante a build da API, logicamente, não estava rodando. Tem uma alternativa para passar por esse problema? Edu, primeira coisa, o seu front-end não pode fazer chamadas, as chamadas estáticas não podem acontecer para rotas da sua aplicação. Pensa comigo, se você faz uma chamada para uma rota da sua aplicação, você está fazendo uma chamada HTTP de uma forma totalmente desnecessária. Isso porque quando você está lidando com o seu front-end, essa funcionalidade que você executa dentro dessa sua serverless functions, dessa sua rota na API, ela poderia simplesmente estar ali dentro do get static props e você executar aquela funcionalidade ali mesmo. Então, o que eu recomendo para ti? Imagina que você tem uma rota API que busca dados de um banco de dados ou qualquer coisa assim, e você tem a sua get static props, que você precisa dos dados que estão aqui nessa rota da API. Separa a lógica que está dentro dessa rota API aqui numa função, beleza? E as duas pontas vão utilizar dessa função para carregar esse código. Então você tem essa função, como ela não é uma rota API, ela pode ser chamada no seu get static props. Você vai fazer ali a requisição que você quer, acessar o banco ou como você preferir, vai trazer os dados e se um dia você precisar acessar essa API aqui quando ela estiver em produção, você vai conseguir acessar os dados também. Então, uma dica, o seu get static props, ele nunca pode depender de uma rota da sua aplicação Next, porque nesse caso, como você mesmo falou, o projeto ele não vai estar executando no processo de build, e o processo de build é quem faz a geração das páginas estáticas, ou pelo menos aquelas páginas que a gente passa lá no get static paths, beleza? A próxima pergunta é do Ronaldo61 aqui, e ele mandou: eu sou um programador antigo e que ficou limitado a basicamente jQuery por vários anos até 2 semanas atrás. Então eu preferi não aprender Node e começar a migrar os meus projetos do jQuery para o React, pois meus servidores são tudo com PHP. Eu estou usando React e Babel via CDN, mas você ou alguém pode me dar dicas de que caminho eu devo seguir e que eu não fique desatualizado e que não precise usar o Node ou Dino e etc., mas sim de uma maneira simples e que eu possa usar em qualquer uma hospedagem, por exemplo, na Hostinger. Ronaldo, vamos lá, cara. A tua pergunta ela não é simples, na verdade, mas pelo que eu tô entendendo aqui, tu tá criando a maioria dos teus projetos com PHP no servidor. Trabalhei 7 anos com PHP e lá no Laravel, o ambiente muito forte era a utilização dos projetos com o Vue. Então, eu sei que lá existe um ferramental muito pronto no ecossistema PHP para tu trabalhar com Laravel, mais o Vue e mais algumas ferramentas ali que fazem a conexão desses dois ambientes. Acho que é o Inertia e tudo mais. Mas, se mesmo assim você quiser utilizar o React, que eu acho que o React com certeza ainda vale a pena mesmo dentro desse ecossistema, eu recomendaria talvez, se você não quiser nem tocar em Node, nem nada disso, talvez começa com o Create React App, que é a maneira mais simples de você utilizar o React somente na camada front-end e não se preocupar em como que esse código vai estar conectado ali com o back-end ou qualquer coisa assim. É claro que o Next seria o próximo nível, você conseguiria levar os seus projetos React para o próximo nível, né? Conseguir ter indexação no Google, mecanismos de busca, mas no Next você vai ter que acabar lidando pelo menos com algum projeto, com algum códigozinho Node em si, né? Na verdade não é código Node, na verdade é código JavaScript, né? Então se você já está acostumado com o JavaScript, você vai conseguir utilizar o Next ali, eu acho que sem problemas nenhum, tá, Ronaldo? Mas essa questão da hospedagem, da Hostinger, eu não sei como que é a Hostinger em si, mas hoje eu sei que a grande maioria das hospedagens, elas já estão se adaptando para esse ambiente Jamstack, onde a gente tem essas tecnologias como React, como Vue, como Next, como Gatsby e tudo mais, então tem que dar uma olhada e principalmente entrar em contato com o suporte, com a equipe ali, para você ver qual a possibilidade de hospedar esses projetos lá dentro. Mas não deve ser difícil, não deve ser muito diferente, porque um projeto Next, ele nada mais é do que um projeto Node rodando ali, então se eles executam, dão permissão para você executar projetos Node lá dentro, não vai mudar nada em relação a hospedar um projeto em Next em si. Mas se o seu projeto é pequeno ainda, não tem muitos acessos, eu recomendaria muito você hospedar esses projetos front-end ou numa Vercel da vida ou no Netlify, que vai suprir todas as tuas necessidades por muito tempo, tá? A gente tem vários projetos aqui dentro da Rocket que estão hospedados lá na Vercel e eles não consomem basicamente nem o plano gratuito da Vercel, então não precisa se preocupar com isso não. A próxima pergunta aqui é do Iago Mendes e ele mandou: pergunta pro PR. Em alguns projetos eu prefiro deixar a autenticação na parte do cliente utilizando o NextAuth. Faço isso para gerar as static pages do Next em rotas privadas que não usam informações específicas, o que deixa a navegação muito mais dinâmica. Para proteger o back-end em Node, estou utilizando uma API Key nas rotas com as informações sensíveis, que é conferida por um middleware. Assim, a chamada para essas rotas só pode ser executada pelo meu front-end, que possui a API Key nas variáveis ambiente. Essa é uma boa estratégia? Se não, como melhorar? Iago, é uma boa estratégia, você pode fazer isso. O maior problema que eu vejo em relação a isso é que se um dia essa sua API Key vazar, a pessoa vai ter acesso por tempo indeterminado ao seu back-end.
Ah, Diego, mas daí eu posso ir lá e mudar a API key e tal. Mas isso aí dá um trabalhão, porque isso está com variáveis ambiente. Variáveis ambiente não é algo fácil de a gente alterar da noite para o dia. Então, o que eu recomendaria nesse seu cenário aí, Iago? Fazer uma autenticação JWT utilizando um algoritmo diferente que pode ser o RS256. Com esse algoritmo RS256, a sua autenticação ela fica baseada numa chave privada e chave pública. A chave privada ela é usada somente no ambiente onde cria os tokens em si. Então, se é o seu front-end que está criando a autenticação, os tokens de autenticação, você vai manter a chave privada somente no ambiente, como uma variável ambiente, claro, segura, somente no lugar que gera esses tokens em si. E a chave pública, como ela já se diz, ela é pública. Você pode criar várias chaves públicas a partir de uma chave privada, deixar ela pública no endereço, e aí o seu back-end pode acessar essa chave pública, qualquer pessoa pode acessar essa chave pública, e ela serve tanto para validar se o token é válido, se ele foi gerado a partir daquela chave privada que é válida, e tanto para decodificar o token, né? Que na verdade, para decodificar o token você não vai precisar nada, né? Mas para validar o token, então você pode usar essa chave pública. Assim você pode ter, então, um provedor de autenticação, digamos assim, que provê autenticação para várias aplicações, para tanto back-end, front-end, mobile, conferirem se aquela autenticação é válida. Com essa chave pública, qualquer código que está executando ali com acesso ao token e com acesso à chave pública vai poder fazer essa validação e dizer se o usuário realmente está autenticado ou não. Então essa é uma dica que eu dou para você aí. A próxima pergunta aqui é do Gabriel Mesquita e ele mandou: Next substitui 100% o CRA? CRA, para quem não sabe, é o Create React App, que é a maneira mais simples da gente criar projetos com React hoje em dia, né? E sempre foi, que é uma ferramenta desenvolvida até, se eu não me engano, dentro do Facebook, né? Que facilita a criação de um projeto, sendo que ele já vem com Webpack, daí Babel, toda essa configuração base, a gente só sai codando o React em si. E sim, o Next ele substitui totalmente o CRA, porque ele já traz as funcionalidades de startar um projeto sem se preocupar muito com o que está acontecendo por trás, né? Com toda a configuração do Webpack, Babel e tudo mais. Então, o Next e o CRA, nesses casos, eles são iguais. A gente roda o projeto, cria o projeto, sai executando e sai codando, criando os nossos componentes. Mas o Next, ele traz várias funcionalidades que o CRA acaba não trazendo. E aí você pode olhar um pouquinho nos outros vídeos que a gente faz aqui. Mas File System Routing, né? Então, a gente já tem a parte de roteamento pronto, não precisa instalar uma biblioteca igual React Router DOM ou qualquer coisa assim. Suporte a SAS, suporte a várias metodologias de CSS, isso tem no CRA também, faz tempo que eu não mexo, mas ele traz também a parte de lidar com rotas API, né, serverless, que a gente já falou aqui, server-side render, static site generation, increment static regeneration, que a gente já tem vídeos aqui no canal do Rocket City, só procurar por Next, que tem alguns vídeos bem legal, aquele de Thumbnail as a Service, eu falo muito sobre como usar as API routes de dentro do Next, tem um outro que eu monto um blog com Next, que eu falo muito sobre geração estática, um vídeo que eu falo sobre, que o título ele até essa feature que fez o Next virar o framework mais popular, que eu falo sobre Incremental Static Regeneration, se eu não me engano. Eu não lembro, mas dá uma olhadinha nesses vídeos aí que tem muito conteúdo bacana que eu mostro realmente as grandes diferenças de criar um projeto com Next para criar um projeto com o CRA em si. Mas a última pergunta aqui do nosso PR é do Joneivson Oliveira e ele mandou uma dúvida. Vale a pena usar a API do Next para fazer coisas mais complexas como chamadas a banco de dados, etc., substituindo o back-end em Node? Se vale a pena ou não, é uma resposta bem complicada, né? Eu já tinha respondido uma pergunta aqui do Batista no comecinho desse PR, que falava se o Next substitui totalmente um back-end. E aí você vindo com essa pergunta aqui, ela é um pouco complicada. Por quê? Ao mesmo tempo que na minha visão isso não é tão proveitoso, porque como eu falei lá na resposta com o Batista e tudo mais, isso acaba acoplando muito o nosso código e quando a gente tem um back-end separado do nosso front-end, a gente consegue servir os mesmos dados de um back-end para vários clientes, né? Tanto mobile quanto web, um painel de administração, uma API pública e por aí vai, de uma maneira bem mais simples, né? A gente consegue ter isso desacoplado. Agora, a questão de que isso é uma resposta delicada de se dizer é porque estão surgindo alguns frameworks que têm essa pegada de unir o Next com o back-end tudo em um único projeto. E não é o Next em si, porque são novos frameworks, mas a gente teria que esperar mais alguns meses para ver como que isso vai se desandar. Eu ainda não tenho uma opinião sincera sobre isso. Se você quiser dar uma olhadinha, tem alguns frameworks que eu posso listar aqui. O primeiro deles como sendo o Blitz.js, que acabou de lançar uma versão mais beta, se eu não me engano, que antes ele estava assim numa versão realmente muito instável, muito não pronta para
nem muitos testes avançados, nem produção. Mas então o Blitz é realmente uma solução que você pode dar uma olhada. Tem o Redwood também, que é um framework que está um pouquinho mais parado, mas tem essa pegada. O Remix.run também, que é um framework que é pago, né? Mas também tem essa pegada. Então tem alguns frameworks surgindo nessa pegada de unir tudo numa coisa só, né? Então, o que eu vou te mostrar aqui é um exemplo de como a gente consegue ter o Next integrado com uma ferramenta que consiga trabalhar com banco de dados, que para mim hoje é uma das mais fantásticas dentro do universo Node. É claro que ainda não é muito utilizado no mercado, por isso a gente acaba nem falando muito sobre, mas é uma ferramenta para mim que, cara, assim, é o resumo de como trabalhar de uma maneira produtiva e com uma developer experience massa com o banco de dados dentro do universo JavaScript. Então, essa ferramenta ela se chama Prisma, e esse Prisma ele é um ORM feito para Node, que traz uma integração com TypeScript muito delicinha, e além de trazer a parte de migrations de uma forma totalmente automatizada, a escrita do nosso esquema do banco de dados com uma linguagem própria, a gente não precisa se preocupar com criar as tabelas utilizando SQL, utilizando o sistema de migrations ou qualquer coisa assim. Então, vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz essa integração. Então aqui, o que eu fiz foi deixar um projeto Next criado aqui, basicamente zerado, né? Então o que eu vou fazer já de começo é adicionar tanto TypeScript quanto Types React, Types Node, e eu vou adicionar o Prisma também como dependências de desenvolvimento. E aqui, como eu falei, é realmente assim, algo experimental, né? Não é indicando vocês a utilizarem isso em produção diretamente, mas é mostrando as possibilidades de para onde a gente está caminhando com o front-end em si, tá? E como eu falei, eu não tenho uma opinião totalmente formada ainda em cima disso, mas a gente poderia fazer um vídeo só falando sobre isso. E agora que eu já instalei o Prisma, eu vou dar um yarn prisma init. E aqui ele vai criar para mim uma pastinha chamada Prisma e vai criar um environment variable pedindo o acesso do meu banco de dados que está em Postgres. O Prisma ele aceita hoje Postgres, MySQL, Microsoft SQL Server, não lembro. Mas ele aceita uns 2, 3 bancos de dados, SQLite, se não me engano também. Aqui eu vou botar as credenciais para o meu banco. Eu já tenho um banco rodando aqui em Docker, um banco Postgres. Vou botar aqui, então, a senha, o usuário é Postgres, a senha Docker. E aqui eu vou botar Next Prisma YouTube, como o nome do banco de dados. Vou salvar. Aqui no nosso projeto eu vou deletar o README, vou deletar a pasta Styles, que eu não vou ter. Pasta Pages eu vou jogar para dentro de uma pasta SRC. E aqui dentro de Pages eu vou deletar a API e vou trocar as extensões dos arquivos para TSX, porque eu instalei TypeScript. Então, a gente precisa ter essas credenciais aqui. As credenciais não, a extensão. E agora eu vou remover tudo que eu tenho aqui dentro para a gente deixar o mais simples possível. Só um Hello World. E agora, como a gente está com o Prisma aqui, ele gerou para a gente esse schema.prisma, como eu falei, é uma linguagem de esquema própria do Prisma para a gente definir qual que é o modelo das nossas tabelas do banco. E aqui eu vou definir um único model chamado User. Aqui dentro eu vou falar que ele tem um ID, que é uma string, é o campo primary key, então bota um @ID, e o valor default dele é o ID, um Unique Universal ID. Aqui eu vou botar também que ele tem um campo nome, que é obrigatório, um campo e-mail, que é obrigatório. E pronto, a gente já tem aqui o nosso modelo do banco de dados já, digamos, estruturado, né? Agora eu venho aqui, rodo um yarn prisma migrate dev. Ele vai basicamente entender quais alterações eu fiz dentro do meu esquema e vai criar uma migration de forma totalmente automatizada para mim. Aqui eu dou um nome para migration, que foi o que eu fiz no banco de dados. Então eu criei a tabela de users, por isso eu chamei de create users. E aqui ele já gerou para mim uma pasta migrations e dentro dela ele gerou o SQL necessário para conseguir fazer a criação dessa tabela lá dentro do nosso banco de dados Postgres. E agora que eu estou com o Prisma aqui rodando, o Prisma ele traz algumas funcionalidades legais. A primeira delas é essa parte de eu lidar com migrations de uma forma totalmente automatizada baseado nesse esquema. Outra funcionalidade muito legal do Prisma é que ele oferece para mim um SGDB, acho que é, né? Sistema de gerenciamento de bancos de dados, por dentro da web, então como se fosse um postico lá, um postbird, ou o PHPMyAdmin, para quem é das antigas assim que nem eu. E aqui a gente consegue ver as tabelas, por exemplo, tabela user, e criar registros aqui dentro. Então consigo criar um usuário, Diego Fernandes, botar aqui diego@rocketcity.com.br. Consigo salvar, consigo filtrar, listar, fazer queries aqui dentro. Então esse Prisma Studio é bem legal e ele tem Dark Theme, então é a única, realmente a melhor feature do Prisma Studio. Mas voltando aqui para a aplicação, agora que a gente já criou o nosso model em si, eu já posso sair utilizando isso dentro do banco da aplicação com Next. Então basta eu vir aqui, criar um arquivo de conexão com o Prisma, que eu vou fazer um const prisma é igual a new prisma client. Esse Prisma Client, ele vem de dentro do @Prisma Client.
E aqui eu vou exportar isso aqui de dentro. E agora lá no meu código, se eu quiser, por exemplo, aqui fazer uma função get server side props, uma função SSR dentro do Next, né? Eu posso simplesmente vir aqui dentro e fazer a nossa chamada para o banco de dados diretamente aqui dentro. Então eu vou retornar uma lista de users, que é o que vem lá de dentro do banco. E é só importante lembrar que tudo que a gente for utilizar como banco de dados ou qualquer coisa assim, a gente necessita obrigatoriamente de escrever esse código aqui dentro ou do server-side props ou do static site generation do Next ou nos APIs roots. Eu não posso fazer uma requisição para o banco de dados dentro de uma função que é client-side, né? Isso não funcionaria. E aqui agora eu vou pegar a listagem de usuários, que é igual await prisma. Esse prisma aqui ele precisa vir lá de dentro daquele cliente que a gente criou ali. Então, ele está dentro de /prisma. E aqui eu vou dar um prisma.user.findMany. E como eu falei, o Prisma ele tem uma integração muito forte com o TypeScript. Então, a gente pode ver aqui ó, que ele já devolve que eu tenho o user aqui dentro. E se eu vou criar um user, por exemplo, ele já fala quais são os campos que eu tenho disponível para inserir dentro do usuário, né? Mas aqui, como eu quero apenas buscar todos os usuários, eu dou um findMany, retorno meus usuários aqui dentro de props. E aqui eu vou receber esses usuários aqui dentro e eu posso mostrar eles aqui dentro. Então, eu poderia fazer uma div, ou melhor, vamos botar uma UL aqui. E aí, para cada usuário, eu quero retornar uma LI, tendo o user.name dentro. E aqui é user.id, que são os dados que eu tenho ali dentro. Se eu salvar isso aqui agora e rodar esse projeto, a porta 3000 já está sendo usada, então vamos rodar aqui na porta 3001. Faltou eu instalar alguma coisa? Bom, eu acho que eu já tinha instalado isso, mas vamos conferir aqui, confirmar a nossa instalação. yarndev-p 3001, agora foi. E agora, basta eu acessar localhost 3001. E lá já está Diego Fernandes lá dentro, que foi o único usuário que a gente cadastrou aqui dentro da nossa aplicação. E como o Prisma ele tem uma integração muito massa com o TypeScript, o que eu posso fazer aqui agora, olha só que legal. De dentro do pacote @prisma/client, que foi gerado de forma totalmente automatizada pelo Prisma, eu posso aqui de dentro importar as tipagens, por exemplo, do user, que é o nosso model. E esse user aqui, ele sabe exatamente quais são os dados que existem dentro do user. O ID, o nome e o e-mail. Então, cara, o Prisma é sensacional. O Prisma e o Next, para mim, são duas ferramentas que eu tô realmente, assim, no último ano, extremamente apaixonado. E agora, eu venho aqui e falo que a minha home, ela vai receber algumas propriedades, que são users, que é uma lista de usuários com esse formato aqui. E agora eu passo aqui para dentro e eu posso ver que ele já me devolve aqui, ó. Vamos dentro do nosso LI aqui fazer ele retornar mais informações. Ele já retorna que eu tenho, então, por exemplo, o título, o nome do usuário, né? E se eu quiser botar aqui outro campo do usuário, eu só escrevo user. E ele já dá aqui quais são as informações que eu posso tirar de dentro do objeto de usuário. Salvo isso aqui agora, volto lá para o projeto e eu já tenho o e-mail. Então, outra coisa que a gente pode fazer aqui que é muito legal, no Prisma, a gente consegue passar uma configuração para ele que se chama log, e eu quero o log de todas as queries que ele realiza dentro do SQL. E agora, eu posso ver que assim que a minha página atualizou, ele já me trouxe que a query que ele executou foi select public.user, que é o nome da tabela, .id. Aqui ele trouxe todos os campos. E aqui ele faz algumas verificações só em termos de SQL injection e tudo mais. Mas assim, a gente tem essa integração do Prisma com o Next. Então, isso foi basicamente a resposta para a pergunta aí do John Naveson sobre a integração do back-end com o front, né? Utilizar acesso, por exemplo, ao banco de dados. E assim, o que eu posso indicar? Você pode fazer, mas toma cuidado, porque a camada de serviço, de servidor que a gente tem ali no Next hoje em dia, ela não é totalmente feita para isso, ela é para facilitar o desenvolvimento do front-end em si. Mas, como eu disse, o front-end ele está avançando para algo que ainda é meio obscuro para mim, eu ainda não tenho opinião totalmente formada, que são esses frameworks que são mais responsáveis pelo ecossistema como um todo, que são frameworks que eu poderia dizer Rails-like, né? Quem já trabalhou com Rails sabe como que são frameworks que você tem uma altíssima produtividade para criar aplicações com muito scaffolding, muitos geradores de código de automatizados, com autenticação já pronta. Então, assim, eu não sei onde isso vai parar, mas por enquanto, assim, use com cuidado e como eu falei, se for utilizar um acesso ao banco de dados,
dados, dá uma olhadinha no Prisma, porque é uma delicinha trabalhar com essa ferramenta ali, integrada com o Next, ou integrado também num back-end feito com Node ou qualquer coisa assim. E é isso, vou me despedindo aqui desse PR. Eu já queria deixar aqui também a sugestão pra gente conversar sobre algum outro assunto no próximo PR, assim você deixa as suas dúvidas aqui embaixo sobre esse próximo assunto. E o próximo assunto que eu queria trazer no PR da semana que vem, pra você deixar já as suas dúvidas aqui embaixo, é pra gente voltar, quem sabe, com dúvidas sobre o universo React Native. E eu queria muito que você deixasse dúvidas por volta desse universo, para quem sabe a gente trazer no próximo PR aqui algumas pessoas também respondendo dúvidas desse universo em si. Tem muita coisa acontecendo legal sobre React Native no geral, sobre offline first, sobre responsividade, sobre o que vocês tiverem interesse, deixa aí, que eu gostaria muito de trazer um vídeo sobre isso na próxima semana. Eu vou me despedindo por aqui, não esqueçam de deixar a hashtag PR nas dúvidas, continuar acompanhando a gente aqui no YouTube, deixar um like, um comentário no vídeo. Vou me despedindo, um grande abraço e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!